As falhas de comunicação em saúde e a falta de informação são algumas das causas principais de efeitos adversos ao longo do percurso do doente, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Mas as falhas na comunicação não impactam só os efeitos adversos, têm outras consequências. Então neste vídeo eu vou falar sobre os contextos onde acontecem mais falhas de comunicação em saúde, sobre algumas das suas causas e vou dar algumas soluções. Vamos pensar principalmente na interação entre o profissional de saúde e o doente. Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Patrícia Rodrigues. Neste canal fala-se de comunicação em saúde. No vídeo anterior falei sobre o que é comunicação em saúde e dei alguns exemplos de interações onde esta acontece, como a comunicação entre o profissional de saúde e o doente, entre profissionais de saúde ou a comunicação numa campanha para a comunidade. Ao longo dos vários pontos de contacto com o doente ou com o cidadão, podem acontecer mal-entendidos. Vamos começar por perceber quais são as circunstâncias onde existe maior risco de acontecerem estes problemas na comunicação. Num relatório de 2016, que analisou mais de 23 mil queixas e processos judiciais por negligência médica, mostrou que 30% das queixas estavam relacionadas com má comunicação. 48% aconteceu em ambulatório, 44% em internamento e 8% no serviço de urgência. E será que as falhas na comunicação acontecem mais entre profissionais de saúde ou entre estes e o doente? De acordo com esse trabalho, cerca de 57% das queixas estavam associadas a má comunicação entre profissionais de saúde e 55% a má comunicação entre estes e o doente. Claro que aqui existe um viés, porque estamos a analisar falhas de comunicação que deram origem a uma queixa. Quantas outras não terão acontecido sem que tivesse sido apresentada uma queixa? Eu não encontrei essa resposta na literatura, mas se conhecerem algum estudo, deixem por favor nos comentários. Então vamos à segunda pergunta. O que corre mal na comunicação? Para responder esta pergunta vamos pensar em duas interações. A primeira entre profissionais de saúde e a segunda entre o profissional de saúde e um doente. No primeiro caso está descrito que o que falha é deficiente informação sobre a situação do doente, é má documentação e não manter os colegas bem informados. No caso da comunicação entre o profissional de saúde e o doente, acontece, por exemplo, um consentimento informado inadequado, resposta pouco empática a uma queixa do doente, informação desajustada sobre medicamentos, não fornecer ao doente a informação certa no momento certo ou até não ouvir o doente. Para estas falhas contribuem características individuais do profissional de saúde e do doente, mas também características da equipa e do meio onde a comunicação acontece, para além da informação que é trocada ou não entre as partes, como acabamos de ver. Para explicar melhor, vou usar um modelo simples de comunicação em que temos o profissional de saúde, temos o doente, temos a informação que é trocada entre ambos, temos o canal por onde essa informação circula. Normalmente pensamos na comunicação interpessoal, mas reparem que esta informação pode ser veiculada por telefone, por carta e, portanto, temos um canal diferente aqui. E temos também o meio onde a comunicação acontece. A comunicação pode falhar num destes intervenientes e eu agora vou dar alguns exemplos. Do lado do profissional de saúde, a comunicação pode falhar devido ao próprio estilo de comunicação, aos seus níveis de stress, à pouca empatia com o doente. Já do lado do doente, a baixa literacia ou a baixa literacia em saúde, assim como o estado emocional, para dar alguns exemplos, podem perturbar a comunicação. Os aspectos relacionados com a informação também são muito importantes. Já vimos a falta de informação sobre a situação do doente, falamos também sobre as informações desajustadas, problemas no consentimento informado e ainda os aspectos relacionados com o meio a que posso referir as questões da equipa. Portanto, as diferenças hierárquicas, há alguma ambiguidade de funções, há alguns conflitos interpessoais que podem prejudicar a comunicação, não só com o doente, mas também entre os colegas. Ou seja, existem muitos fatores que podem afetar a comunicação. Se queremos evitar as falhas de comunicação, é importante perceber por onde é que a comunicação está a falhar e tentar minimizar esses aspectos. Quais são as consequências de má comunicação em saúde? Algumas das consequências que estão descritas na literatura são admissões e readmissões hospitalares que poderiam ter sido evitadas, tratamentos feitos sem necessidade, referenciação por problemas que podiam ter sido, mas que não foram resolvidos na primeira consulta, aumento do stress tanto do doente como do profissional de saúde, mais efeitos adversos, baixa adesão à terapêutica, atraso no acesso aos cuidados de saúde e, infelizmente, a morte do doente também está descrita em algumas situações.
Para além destas consequências, temos as despesas que tudo isto acarreta. Um estudo de 2010 no mercado americano estimou que os hospitais americanos desperdiçam cerca de 12 mil milhões de dólares por ano como resultado de ineficiências na comunicação entre profissionais de saúde. Isto significa para um hospital de 500 camas que as perdas poderão ascender a cerca de 4 milhões de dólares por ano, sendo que estas estimativas são consideradas conservadoras pelos autores. Como estes números não me dizem muito, eu fui tentar perceber o que é que são 12 mil milhões de dólares. Encontrei esta notícia recente que fala sobre o custo de um hospital, cerca de 40 milhões de euros. Hoje o euro e o dólar não estão muito diferentes, portanto os tais 12 mil milhões de dólares dariam para construir 300 hospitais. Este estudo foi feito num país diferente do nosso, não sei se lá a realidade será melhor ou pior do que aqui, mas esse não é o objetivo, eu não pretendo dar valores exatos, até porque não os tenho, mas antes alertar para um problema que não só sai bastante caro, como também prejudica muito o doente. Então como é que nós podemos dar a volta? Como é que nós podemos evitar as falhas de comunicação em saúde? Para começar, temos que reconhecer que a comunicação tem um impacto muito importante nos resultados de saúde do doente, no bem-estar do doente e do profissional de saúde e em despesas, como acabamos de ver, que podem ser evitadas. Depois é preciso ouvir o doente e saber como é que é a sua experiência ao longo do percurso, tanto na interação com profissionais de saúde, como na interação com outras pessoas envolvidas no seu cuidado. O doente pode dar-nos informações muito importantes sobre o que não está a correr tão bem e precisa de ser melhorado. A terceira coisa a fazer para minimizar as falhas na comunicação é dar particular atenção a momentos críticos, que são o consentimento informado, a transição de cuidados, a alta e a informação sobre medicamentos. Também é muito importante investir em sistemas de informação e em formação em comunicação. Estamos muito avançados nos sistemas de informação e menos no desenvolvimento das competências de comunicação dos profissionais envolvidos na saúde. Existem mais estratégias para evitar a falha de comunicação. Podem encontrar mais sugestões no artigo do meu blog que serviu de base para este vídeo e lá também encontram as referências bibliográficas. Para concluir, os erros de comunicação podem acontecer em diferentes momentos, tanto na comunicação entre profissionais de saúde como entre estes e o doente ou a família. A má comunicação tem consequências nefastas para a segurança do doente, para o bem-estar do profissional e para o uso eficiente dos recursos, assim como para os resultados de saúde. Por isso é importante valorizar a comunicação, perceber o que é que não está a correr tão bem e tentar minimizar essas falhas. E vocês, o que é que acham que pode ser feito para minimizar as falhas de comunicação em saúde? Deixem as vossas sugestões, partilhem experiências nos comentários e aproveitem e façam também gosto e subscrevam este canal. Até ao próximo vídeo.